Olá, bruxaiada! Quanto tempo tem que eu não apareço aqui? Então, eu já falo muito de livros, já mostrei alguns dos meus livros aqui no meu canal e eu vi que muitas pessoas têm problema para se organizar para estudar, tanto quanto estão começando ou tanto quanto tem aquele período de pausa de estudos na bruxaria para focar em outras coisas e querem voltar e ficam procurando o que gostam ou o que elas vão atrás para poder recomeçar a um interesse ou a um interesse novo. Então eu vou focar aqui em questões de o que vocês podem estar fazendo para se organizar, mas prioritariamente nas pessoas que estão começando, porque é muita informação. É muita dica de livro, de cada pessoa dá uma dica diferente de que livro você começa. Não, começa pela história da bruxaria. Não, lê esse aqui primeiro. Não, vê esse aqui de métodos de feitiço. E você fica tipo, cara, o que eu faço? Cada pessoa fala uma coisa diferente. E eu vou falar pra vocês aqui uma forma de vocês se organizarem com esse tanto de informações que tem de pessoas diferentes e de vocês se organizarem com o que vocês querem, tá? Porque as pessoas às vezes vão só fazendo o que os outros estão falando, estão pedindo e esquecem de como vocês funcionam, como vocês conseguem estudar. Então eu vou estar aqui meio que tentando mostrar e encaixar no que pode ser bom para vocês. Então é uma dica minha sim, é mais uma informação que talvez entre na cabeça e vire um turbilhão de informações, mas a minha dica é dica de como vocês se acharem e se organizarem. Não liguem pra minha mão, gente, eu quebrei a unha no talo, então eu vou ficar aqui falando e vocês vão ver isso aqui. Minha unha tá quebrada no talo, tá? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco das editoras, tá? De quais editoras vocês podem começar, quais editoras têm conteúdos aprofundados, quais editoras têm conteúdos mais para bruxos, mais para espiritualidade. E quando vocês, depois de estudarem, vocês conseguem ir para tal editora que às vezes vai ter mais conteúdo do que vocês querem aprofundar. Então, eu vou usar isso aqui para me ajudar vocês a organizar. E eu acho que não vai dar certo, porque tá dando reflexo da janela. Então, vamos lá. Quando vocês estão começando, o que as pessoas dão de dicas para vocês começarem a estudar? Estuda sobre vela, estuda sobre as fases da lua, estuda um pouco sobre ervas. Mas, gente, isso são coisas que, até se você estudar cada uma de forma aprofundada, existe a forma aprofundada. Existe o nível superficial de velas, onde você vai estudar só as cores, e existe o nível aprofundado, como, por exemplo, velas bicolores, o que dá para fazer com velas, como consagrar velas. Então, não adianta você ir e estudar, eu vou estudar velas, ervas e luas de uma forma superficial, sendo que depois você vai ter que voltar e você vai ver que tem muito mais profundidade em cada assunto. Cada assunto tem as camadas, igual aquele meme do iceberg, que tem um iceberg, aí tem a pontinha do iceberg e tem o fundo do iceberg. Então, não tô falando que todo o conteúdo vocês precisam estudar, o iceberg inteiro, mas é para vocês entenderem que existe e que às vezes vocês vão perceber que vocês vão ter que voltar num assunto que vocês já estudaram. Vou começar falando do que as pessoas muito falam, que é uma das coisas mais importantes, que é a história. Por quê? As pessoas, quando elas vão começar a estudar, elas querem estudar aquilo que tá na empolgação. Ninguém começa, às vezes, na bruxaria pela empolgação da filosofia, da luta política. São pequenas pessoas, pessoas que às vezes já têm um interesse nesse ramo e já vão para isso. Porém, a bruxaria em si, o foco dela é a origem. Porque o que existe dentro da bruxaria, da magia, dos conteúdos e de onde eles vieram, começou ali na história. Até porque a bruxaria ela foi um nome que foi dado que poderia ter morrido na época. Porque ele foi usado na época para denominar coisas pejorativas, pessoas pejorativas. Então, por que as pessoas continuaram usando esse termo e se denominando, sendo que era para algo pejorativo? Então, é para você entender a carga e o peso histórico que você se nomear bruxa tem, porque senão você poderia só se chamar espiritualista, ocultista e não necessariamente um bruxo. Então, eu vou falar aqui que a história ela é importante, ela deve ser estudada, porque eu conheço 300 pessoas que são bruxos e na verdade não são bruxos, são somente feiticeiros, porque eles não têm tanta atrelação, não entendem o conceito histórico, mas usam o nome de bruxo. E o que acontece? Quando você está começando a estudar e você vai para a história da bruxaria, você não consegue prestar atenção. Eu conheço muitas pessoas que quando entram na bruxaria, elas estão muito empolgadas com o quê? Com velas, elas estão empolgadas
com as ervas. Ó, gente, minha caneta falhando. Elas estão empolgadas com as fases da lua e elas simplesmente vão ler a história da bruxaria e elas não conseguem prestar atenção. Eu falo isso também porque eu fui esse tipo de pessoa. Eu fui o tipo de pessoa que estava muito empolgada com as coisas que existem dentro da bruxaria, sequer pensando no conceito, às vezes, do porquê que ela existe. Se você é uma pessoa que tem facilidade, que gosta desse assunto e acha que para você tá tranquilo começar pela história da bruxaria e que você não vai, de certa forma eu falo que a pessoa ela perde o interesse, ela para de estudar, ela às vezes fica com preguiça, desestimulada, comece por um livro que te traga estimulação. Esse aqui, Técnicas de Magia Natural, do Scott Cunningham, foi o primeiro livro que eu li, tá? Esse aqui foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha lá para os meus 16 anos, porque foi o que eu achei que me encantou. Não foi pelo fato de entender, foi porque eu falei, caraca, que legal, e eu vou ler isso aqui. Gente, depois que eu li isso aqui, eu não consegui usar os conteúdos que tinha aqui dentro, porque eu não sabia mexer. Adiantou de alguma coisa? Adiantou que eu fiquei empolgada. Mas depois desse, eu fui para esse aqui, que é o Grimório para Aprendiz de Feiticeiro. E essa é a dica que eu vou passar para vocês, para se organizarem. E a primeira dica da organização é: vão atrás de algo primeiro atrativo, como funcione para você. Se para você é atrativo começar pela história da bruxaria, vá atrás. Porque, gente, a história da bruxaria, ela não vai contar só da época medieval. Ela vai contar até hoje, ela vai abordar, às vezes, coisas no Brasil sobre diferentes tipos de religiões e qual é o nosso papel aqui no Brasil sobre a nossa espiritualidade, o que ela acarreta, o nosso posicionamento, por que a ecologia pra gente, a importância ecológica na natureza, ela também é importante pra gente. Então, se você acha que pra você esse é um conteúdo atrativo, que se você for atrás, você não vai enjoar, não vai cansar, comece. Então, o primeiro ponto da organização, eu vou até anotar aqui para eu mostrar para vocês no final, para vocês não esquecerem também. Então, tá aqui. Primeira coisa, peguem um conteúdo atrativo, tá? Gente, pelo amor de Deus, a história da bruxaria não é interessante para mim, não gosto, vou ler um livro mais abordagem geral, igual esse aqui que eu recomendei, que é o Grimório para Aprendiz de Feiticeiro. E aí, não sei, depois eu vou pra história da bruxaria, quando eu quiser. Não, pelo amor de Deus, também não funciona assim. Porque o que eu conheço de bruxas, que são bruxas, como eu falei antes, e não entendendo o conceito, e às vezes passa batido, é muito grande. Então, o seu papel dentro da bruxaria, o que você leva ao mundo da sua bruxaria, também acarreta sobre nós bruxos também. Ok, seu conteúdo atrativo. De preferência, o seu conteúdo atrativo não seja um nicho tão fechado. Como, por exemplo, é atrativo para mim deuses nórdicos. Ok, mas não vá ainda para algo tão específico. É atrativo para mim o que a bruxaria começa, o que a bruxaria estuda, o que ela fala. Vão de preferência em um conteúdo atrativo grande, abrangente, fale de muitas coisas. Por isso que eu falo, pega um livro grosso, pega um livro que vai falar de muitos conteúdos da bruxaria, vê a abordagem dentre as trocentas espiritualidades que a bruxaria fala sobre. A partir disso você entende ali, às vezes até depois disso, para onde você vai depois disso, depois desse geralzão. Ponto. Estudou o conteúdo atrativo, pegou um livro ali de primeira mão que para você é interessante. De preferência, vá de segunda instância para a história, tá? Então, de segunda instância, é legal vocês irem para a história da bruxaria. Então, existem trocentos livros que vão fazer essa abordagem de uma forma muito legal. Comecem ali, às vezes, um pouco da história da parte medieval, que foi quando começou. Entendam o conceito, às vezes, da política, o que aconteceu lá atrás, que pra gente ainda é importante ser levado. Entendo o que acontece nos dias de hoje, o que está rolando, qual que é o meu papel, porque nisso, né, a partir da história, vocês vão entender o papel de vocês de verdade como bruxo. Não só o gostar, não só o se encontrar, porque você se encontra e você gosta, mas você entende o seu papel também. Em terceira instância, já estudei o conteúdo atrativo, me encantei, já sei o que eu vou querer fazer de aprofundado depois. Li a história, existem abordagens psicológicas também que podem ser retratadas, não no quesito no que elas nos afetam, mas no quesito, às vezes, psicológico, socioecológico,
social, econômico. Ok, entendi o meu papel, entendi o que isso acarreta, como que isso deve ser levado para minha vida. Vou me aprofundar agora num conteúdo fundo, que é o que eu quero? Ainda não. Se vocês forem ler aprofundado, a maioria das bruxas fazem feitiço. A maioria das bruxas são feiticeiras, mas existem pessoas que são somente feiticeiras. Então, normalmente as pessoas elas entram, elas já vão atrativo para a parte da prática, elas já querem ir para a prática. Se você é o tipo de pessoa que já quer ir para a prática, estude o que é a prática, como funciona a prática. Às vezes, no geralzão, eles vão te passar muitas coisas para se entender a prática ou como se faz. Eu não recomendo vocês irem já pegarem um livro de feitiço para fazer. A gente aprende com os erros. Então, existem muitas pessoas que vão pegar a prática e já vão fazer. Provavelmente vai dar errado, não vai entender ou porque não deu certo ou porque não funcionou. E a partir disso, às vezes, que a pessoa tem consciência de ir atrás já e sim querer estudar. Então, eu já estou avisando antes que isso aconteça. Então, o terceiro ponto está aqui. Por que a prática? Então, nisso, vocês vão entender por que as ervas, por que velas, por que incensos. Às vezes a pessoa pega um incensinho, aquele de R$1, limpeza de ambiente. Por quê? O que tem de energia? O que é energia? Como isso funciona? Então, vocês vão cavar um buraco dentro da prática antes de estudar a prática para ser feita. Então, por que incensos? Qual que é a filosofia de incensos? Velas, mas a vela azul é para calma, ajuda em concentração, questões espirituais. Por quê? Por que o azul está atrelado? Por que as pessoas utilizam de velas? O que a vela quer dizer? As ervas. De onde veio esse conceito de ervas? Porque muitas pessoas falam que graças a esses estudos, às vezes espirituais das ervas, que foram entendidas as partes fitoterápicas das ervas, né? A parte química das ervas em cima de algo que era considerado espiritual. Então, eu acredito que um terceiro ponto para quem às vezes quer acelerar e já ir para a prática é antes de ir para a prática ou pesquisar, feitiço para prosperidade, vela amarela, louro, canela. Por quê? Como? O que ajuda? Por que as pessoas falam que um feitiço precisa de intenção? Por que o ambiente? Então, é vocês irem atrás de pesquisas do porquê. Vocês podem pegar livros, sim, que vão ensinar a prática, a feitiçaria, os materiais. Questionem os materiais, questionem os métodos, porque até mesmo um livro foi escrito por uma pessoa. É como se eu virasse para vocês e desse dicas de feitiço, faça isso, isso, aquilo. Questionem. E vai ser dentro desse porquê a prática que vocês vão entender por que as pessoas falam que é importante quando você começa a estudar bruxaria, de fazer coisas para proteção, fazer limpezas. Faz limpeza, dá banho de arruda, por quê? Isso limpa o seu campo energético. Por quê? Porque limpar o seu campo energético às vezes está sujo. Mas o que é a sujeira? Qual que é o problema da sujeira? Que sujeira? Sujeira energética. Mas o que tem a ver? Ela às vezes atrapalha nos seus estudos. Às vezes você vai fazer um feitiço e atrai. Por que a energia atrai? A energia suja atrai. Porque às vezes está associado a espíritos obsessores, a baixa energia. Mas por que isso interfere? Então, gente, são as perguntas. Dentro de cada pergunta é gerada mais perguntas e as próprias perguntas, às vezes, são as respostas. E aí, depois de questionar as práticas, fazer anotações dos porquê que são geradas essas falas, recomendadas os materiais, os sentimentos, as intenções e os preparos, aí vocês vão para anotar, sim, de certa forma, os materiais. Prosperidade, eu sei o porquê da vela, eu sei o porquê da erva, eu sei como fazer, mas, gente, na hora da prática nem sempre é fácil de fazer. Conheço pessoas que ficaram 2 anos estudando, 3 anos só estudando e não tinham coragem de ir para a prática, porque quando você gera essa pergunta do porquê a prática, você entende a profundidade e entende os riscos de, não necessariamente, se eu fizer um feitiço vai ter karma, eu vou errar, vai vir um capeta aqui, não. É sobre entender os porquês e o que eles acarretam e o que eles podem gerar de positivo ou negativo. E aí, nisso, vocês já vão anotando as práticas, anotando e estudando. Então, vocês já foram nos porquês e agora vocês vão para as práticas.
podem anotando, fazendo diários. Façam nessas práticas não só pegando cópias, façam essas práticas entendendo do porquê que aquele cara no Feitiço de Prosperidade criou o louro, e a partir disso que você consegue se desprender de receitas prontas e criar a sua própria. Não dizendo que receitas prontas são ruins, mas você entende o porquê. Você não é só uma pessoa com atos inconscientes, mas você sabe daquilo, você tem consciência daquilo, por que que falaram daquela receita e por que você está fazendo. E nisso você consegue até entender a diferença de uma simpatia e de um feitiço. Então tá aqui, conteúdo atrativo, a história, por que a prática e a prática. E aí agora eu vou falar para vocês, se vocês se sentem prontos para começar a ir atrás do que vocês realmente querem aprofundar, podem ir. Estudei isso tudo e me encantou a parte de herbologia. Aprofunda, pega um estudo, pega um livro, pega um canal no YouTube de uma pessoa que você confia, questionando sempre tudo. Pega um podcast, vai lá na senhora do seu condomínio, que tem 80 anos de idade, tem uma chácara, um jardim de ervas, senta lá com ela com um livrinho, oi, tudo bom? Vi que você tem um jardim enorme, queria saber se você pode me falar um pouco das suas plantas, para que você usa ela, que tipo de chá. E vão fazendo essa coletânea de informações, não fiquem com a mente fechada. Então, conteúdo atrativo, a história, porque a prática, as práticas, e aí vocês conseguem começar a caminhar no conteúdo que vocês querem. Agora sobre as editoras. Gente, normalmente a editora Madras, ela tem conteúdos um pouco maiores, um pouco mais extensos. Esse livro do Grimório para Aprendiz de Feiticeiro é da editora Madras. Eles têm livros e informações tanto quanto aprofundadas, tanto quanto esses geralzões que vocês podem aprofundar. Existem sim outras editoras, como por exemplo a editora Alfabeto, que vai conseguir trazer esse geralzão para vocês, tá? Eu gosto muito, para quem já tá procurando por editoras aprofundadas, por exemplo, esse do Scott Cunningham também é da editora Madras. A Nova Senda eu gosto muito, porque eles trazem conteúdos um pouco mais específicos, que às vezes a gente não consegue achar. Às vezes você vai se encantar por um conteúdo que vai ser muito difícil de você achar livros sobre. Às vezes vão ser pessoas que têm esse conhecimento, que às vezes não tem livros. Como, por exemplo, às vezes você se encantou por dragões, magia draconiana, e você quer se aprofundar. É muito difícil achar livro. Os livros que eu encontrei, a maioria são em PDF, e às vezes são PDFs de pessoas que escreveram, não postaram em uma editora tão conhecida. Então, isso é algo que vocês vão ter que pesquisar. Eu gosto muito, como eu falei, da Madras, da Alfabeto, da Nova Senda, e sempre tem algumas outras com conteúdos. Eu tô olhando ali, gente, porque a minha estante fica ali. Eu tô vendo se tem algum livro de uma outra editora que eu tô esquecendo. Dark Side, tá vendo? Eu tava esquecendo. A Dark Side, gente, ela tem conteúdos não tão específicos, tá? Ela tem conteúdos muito bons. Eu acredito que ele dá uma incrementada na prática, mas eles ainda não aprofundaram tanto o conhecimento. Como, por exemplo, você não vai achar na editora da Dark Side livros sobre demonologia aprofundados. Eles têm aquele livro dos demônios, mas não é sobre a prática, né? É um conceito um pouco mais explicativo. Você não vai achar um livro de ervas totalmente aprofundado. Você não vai achar livros de dragão. Você vai achar alguns sobre histórias de elementais, caso você goste. Então, é sobre você enxergar essas editoras e ver qual delas vai trazer aquilo que você precisa. Eu tô dando a dica de acordo com os livros com que eu tenho, com que eu já li, o que eu sei, o que tem. Agora, de uma forma um pouco mais teórica, que as pessoas gostam de falar, tipo, tô estudando a parte prática, o que eu posso estudar? Gente, dentro da parte prática, você pode usar tudo que existe no mundo para a sua feitiçaria. Então, você pode usar um pedaço de concreto, um fio de cobre no chão e, obviamente, gente, vocês não vão cortar um fio de cobre do poste, só se tiver caído ali sem nada. Eu usei um exemplo muito ruim. De pensar aqui, a pena de uma galinha. Terra, você pode usar um punhado de terra. Você pode já usar um fio que sua avó te deu quando você tinha 10 anos de idade, você tem guardado até hoje porque tem uma carga ancestral. E é sobre isso que eu quero falar quando vocês estudam na prática. Às vezes as pessoas elas ficam limitadas a estudar o quê? Luas, elas ficam limitadas a ervas,
velas, que são as partes principais, que a gente tem um acesso espiritual, às vezes uma carga energética um pouco maior. Mas às vezes para você a carga energética, ela vai estar em um item, ela vai estar em um colar, ela vai estar em um presente. Então, se vocês quiserem começar a estudar a parte prática, às vezes vocês podem, vão atrás de luas. Por que que a galera fala tanto da lua? As velas, como eu falei, estuda um pouco. Sempre tem aquele iceberg. Normalmente o que a gente costuma usar de maior nas práticas são as ervas, as velas, cristais, incensos. Tô olhando ali pro meu altar, ver se eu vejo mais alguma coisa. Potes. Olha, eu vou falar que o meu altar tá bem variado, viu? Tô tentando achar algo um pouco mais geral, assim, mais fácil de achar. Tá difícil. Água, a galera gosta de fazer água da lua e por aí vai indo. Por que eu falo isso? Pra vocês não ficarem com a mente limitada em ervas, velas, luas, pedras, incensos. Gente, existem coisas muito mais do que isso. E quando chega nessa fase a pessoa desgruda um pouco desse conteúdo que limita isso e às vezes abre um pouco mais o olhar, acaba encontrando coisas como, por exemplo, inseto. E a pessoa fica tipo, gente, dá pra usar inseto na bruxaria, tipo, morto? Como que eu uso isso? Por quê? O que esse inseto tem a ver? Qual que é a característica desse inseto? Então eu tô tentando mostrar pra vocês de uma forma que vocês já vão com a visão um pouco mais aberta. Sigilos, símbolos, né? Pentagrama, a geometria sagrada, matemática, numerologia, enfim, vocês vão ficar perdidos às vezes na parte da prática, porque tem trocentas coisas. Mas tentem não pegar só a parte superficial, entendam que sempre vai ter esse iceberg. Então era isso. Espero que tenha sido fácil de entender, espero que eu tenha conseguido fazer uma organização mental para vocês do que vocês é o melhor caminho, que pra mim foi o melhor, que eu acho que pra vocês pode ser acarretado bom, principalmente do que eu falei do começo, de vocês começarem a pegar o que deu aquele gatilho, pra vocês não perderem esse fogo, porque tem muita gente que entra na bruxaria e a galera já taca livro de história da bruxaria e a pessoa vai ler e ela desiste, ela brocha, ela fica 5 meses sem ler porque ela acha que é obrigatório começar por isso. Como eu falei, é de extrema importância, mas eu também acho de extrema importância vocês entenderem, irem em algo para manter esse fogo aceso, entenderem sim porque que as pessoas falam e pesam a mão tanto na história e no porquê, mas que vocês consigam adaptar e fazer a sua própria bruxaria, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, tô sempre aqui para responder comentários, poder ajudar, dicas de livro. Espero que isso sirva de ajuda para vocês. Um beijo, até a próxima!